A doutrina, isso é uma doutrina teológica da inerrância bíblica, ela é de uma importância tão grande que, para nós termos uma ideia da sua importância, daquilo que ela tem de influência na vida do ser humano, nós vamos ver que desde o princípio, um dos ardis de Satanás foi exatamente tentar invalidar a verdade da palavra de Deus. Ele intentou, logo no princípio da criação, trazer a ideia ao homem de que o que Deus estava falando não era verdade, e com isso afastar o homem de Deus. Nós podemos ver isso, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5. No 3, 1, 2, 3. Ora, a serpente e todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, Satanás, ele sempre intentou e entendeu que se o homem estivesse em consonância, em obediência com a palavra de Deus, ele certamente nunca se afastaria da presença de Deus. Por isso que, logo no princípio, Satanás entendeu isso e atacou diretamente a veracidade da palavra de Deus, trazendo à mulher, logicamente ao homem, como ser, a ideia de que o que Deus disse não era verdade, e ao fazer isso, ele faz com que o homem saia da presença de Deus. E isso sempre foi assim, porque a palavra de Deus, ela é para nós como uma bússola, e como uma bússola, ela nos orienta a direção que devemos seguir. Mas se nós não tivermos essa orientação, não temos como andar diante da presença do Senhor. E Satanás, sabendo disso, tentou logo contra a palavra de Deus. E nós vamos ver que durante a história da humanidade, isso aconteceu várias e várias vezes. Durante a Idade Média, se trocou a palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus, pela tradição humana. E a tradição humana, ela passou então a guiar, a conduzir a espiritualidade humana. O que nós vimos uma decadência moral do próprio homem durante toda a história. Mas graças a Deus, que Deus levantou homens dispostos a lutarem e a colocarem de novo a palavra de Deus no seu devido lugar. Essa lição de hoje, ela é muito importante. Por quê? Porque nos dias de hoje não é incomum nós vermos crentes, pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm dúvidas ou até mesmo discordam de que a Bíblia é completamente inerrante. E ao fazerem isso, querem até mesmo sugerir que a Bíblia seja mudada. Mas nós vamos ver hoje que isso não é verdade. E como é importante nós crermos que essa palavra é verdade para a nossa própria fé, para que nós nos mantenhamos na presença de Deus. E nós vamos discutir isso mais à frente. Nessa lição nós vamos falar de inerrância e infalibilidade, mas eu vou acrescentar aqui, no momento certo, eu vou acrescentar aqui também a imutabilidade, que é algo que ficou de fora dessa lição, mas que nós vamos acrescentar, porque a imutabilidade é uma característica da palavra de Deus também, extremamente importante. Esse ponto é um argumento lógico simples. Ora, se a palavra de Deus, como nós aprendemos na lição anterior, ela é inspirada por Deus, logicamente, ela não pode conter erros. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não erra. Se ele não erra, então a Bíblia também ela tem que ser inerrante. Esse conceito, ele às vezes é atacado por conta de algumas questões
que aparecem na Bíblia e que sugerem a alguns estudiosos que são erros e que esses erros invalidariam a palavra de Deus como inerrante. E eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 11 de Levítico, capítulo 11, verso 5 e o verso 19, para poder nós exemplificarmos isso e vermos e discorrermos um pouquinho sobre a questão da inerrância. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Jesus. Então vamos lá, capítulo 11, verso 5 de Levítico, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, e o coelho, algumas traduções está ROI, mas a maior parte das traduções, Almeida, principalmente, a ARC, a Almeida Revista Corrigida, ela vem rumina, porque a palavra que está lá é rumina de fato. A palavra que está lá é o coelho, e o coelho porque rumina, né? E o verso 19 do mesmo capítulo, no 3, 1, 2, 3. E aqui o que acontece? Esse capítulo número 11, Deus está dando uma lista de animais que eram aptos ou não eram aptos para que o povo de Israel pudesse consumir, pudesse comer. Seriam animais imundos e animais limpos, né? Animais que o judeu poderia comer e animais que o judeu não poderia comer. Dentre os animais que não poderiam ser comidos, um deles era o coelho, porque rumina, ou a lebre, porque rumina, né? Só que a lebre ela não rumina, o coelho ele não rumina, ele não é um ruminante, ele é um roedor. Só que as pessoas não conseguem entender que o que foi utilizado na escritura da palavra foi a instrumentalidade da linguagem humana daquele período. E nós não podemos pegar e começar a ler o texto bíblico como se ele tivesse sido escrito ontem, no contexto ocidental, mas muito pelo contrário, escrito há muito tempo atrás, por um povo que tinha um conhecimento científico limitado e que observou o coelho e pela forma como ele mastiga, quando ele fica com a boca, entendia que o coelho ruminava. E o morcego ele é colocado no mesmo patamar das aves. Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: voa é ave. Só que as pessoas querem atrelar a essa questão um erro. Ah não, a Bíblia não pode ser inerrante porque coelho não rumina e morcego não é ave. Porém, o morcego ele só passou a ser considerado um mamífero em 1735, quando um homem chamado Carl von Linné, um sueco biólogo, que escreveu um livro chamado Sistema Natural e colocou ali a classificação do sistema natural, onde ele classificou animais, vegetais e minerais e colocou dentre os mamíferos, pelo que ele observava pela característica externa de cada um dos animais, que era um mamífero. Ora, aí alguns vão dizer assim: ah, mas isso não quer dizer nada, quer dizer muita coisa. Por quê? Se até 1735 não se tinha uma classificação que colocava o morcego como uma ave, como um mamífero, ora, não podemos querer exigir que os homens da época de Moisés tivessem esse tipo de conhecimento, tivessem esse tipo de classificação. Porém, alguns vão dizer assim: ah, mas isso não quer dizer nada, quer dizer muita coisa, porque a Bíblia, ela é inerrante. Quando nós colocamos essa questão, nós estamos dizendo que ela é inerrante nas suas afirmações científicas, nas suas afirmações culturais, morais, espirituais. Então ela é inerrante. Aí alguém fala assim: ora, mas só que você tem aí uma questão que Deus poderia ter falado, só que para o homem é muito mais fácil entender o que foi escrito lá atrás, na cultura lá de trás, do que o homem lá de trás entender algo que ele nem tem conhecimento lá na frente. Isso é muito importante de nós termos ideia. Agora,
A Bíblia ela não tem nenhuma intenção de ser científica, mas as suas afirmativas científicas elas são verdades, e uma das afirmativas científicas mais verdadeiras que tem é: Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. E isso é uma verdade científica imutável, porque é XXXY, acabou, não tem uma terceira via. Mas tentam colocar hoje que existe uma infinidade de gêneros, e não tem, só tem macho e fêmea. Então a inerrância bíblica, ela se comprova nas coisas que são de fato importantes. Essas questões menores estão muito mais atreladas à instrumentalidade humana, e nós ouvimos isso na semana passada, aonde nós entendemos que Deus inspirou o homem, mas ele não usou o homem como uma máquina de Xerox que simplesmente sai replicando e não tem nenhum interesse de entender o que está fazendo. Mas não, Deus queria que nós entendêssemos, mas queria também que aqueles homens daquele tempo entendessem tudo o que foi colocado. Amém até aqui? Então, nós precisamos entender que, ademais dessas questões, que eu até gostaria de ficar trazendo mais questões, porque são muitas as provas da inerrância acerca da ciência, eu gosto muito de tratar sobre isso, mas a gente precisa entender que a Bíblia não contém erro científico, mesmo sem ter o objetivo de ser científica. Ela não contém erros culturais, apesar de não ter o intuito de ser um livro antropológico. Não contém erros históricos, apesar de não de ter como foco a criação, queda e redenção do homem em Cristo. Não contém erros espirituais, porque traz o verbo de Deus revelado ao homem perdido, e não contém erros doutrinários, porque muda a vida do homem arrependido que deseja se reconciliar com Cristo. Esse é o objetivo da Bíblia, e a sua inerrância ela tem que ser observada neste prisma, não observada em questiúnculas de, porque aqui está escrito assim, ali está escrito assado, ou porque o homem daquela época escreveu assim, mas a verdade é essa. Mas olha só, nós precisamos entender que os objetivos da Bíblia são completamente diferentes de outros livros. Ele não tem o interesse de ser científico, mas contém essas verdades científicas ali, e as verdades científicas que estão dentro da Bíblia são inquestionáveis, culturalmente inquestionável, historicamente inquestionável. Interessante, só para poder a gente passar para o outro ponto, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Historicamente, algumas pessoas questionavam, por exemplo, o Êxodo, e colocavam que não existe nenhuma evidência histórica de que o povo israelita esteve dentro do Egito. Porém, recentemente foi encontrado nas tumbas de Gizé, nas pirâmides de Gizé, foram encontrados hieróglifos que mostravam homens que aparentemente são hebreus, ou seja, período em que provavelmente estavam ali como escravos, como a Bíblia relata, porque a Bíblia ela conta a história do povo hebreu e ela não mente, ela traz totalmente a verdade. Então, esse é um ponto, esses são pontos que nós precisamos entender, mas além disso, e mais do que isso, ela tem o interesse de trazer o homem perdido ao arrependimento e a redenção do homem em Cristo. Então, esses são os seus principais objetivos, e nós precisamos observar a inerrância através desse prisma, desse foco. A Bíblia, eu vou estar citando alguns pontos, obviamente, da lição da semana passada, porque a inspiração e a inerrância, elas estão atreladas uma à outra. Eu não tenho como falar da inerrância sem colocar também a inspiração divina, né? Então, como a gente viu na semana passada, a inspiração a Bíblia, né? Como a gente ouviu na semana passada, ela não precisa e não conclama a autoridade de ninguém para poder se validar. Nós temos aí um grupo que tem no seu Nisso Cremos, né, na sua confissão de fé, dizendo que é a profetisa Ellen White que afirma e chancela que a Bíblia Sagrada é o único instrumento de fé e prática que o cristão deve seguir.
Mas não é a Ellen White que tem chancela para poder dar essa autoridade. Na verdade, a Bíblia está pouco se ligando se alguém vai dar chancela para ela de que ela é verdade ou não. Porque se eu acreditar, ela vai continuar sendo verdade. Se eu não acreditar, ela vai continuar sendo verdade. Ela não está nem aí para isso, porque Deus ele vai cumprir os seus desígnios e vai cumprir os seus propósitos, independentemente de nós acreditarmos ou não. Se eu acreditar, Jesus volta. Se eu não acreditar, Jesus volta do mesmo jeito. Se eu acreditar, eu vou morrer e vou para o céu. Se eu não acreditar, eu vou morrer e vou para o inferno. É simples assim. Ah, mas então tudo se resume a crer ou não crer? Tudo se resume a crer ou não crer. Ou você acredita ou você não acredita. Na verdade, Deus, ele coloca a seguinte situação: olha só, eu criei você, eu coloquei você aqui, eu que dirijo sua vida, eu que controlo as coisas, eu que controlo a luz, eu que controlo a escuridão, eu que coloco chuva, eu que tiro chuva, eu que coloco sol, eu que tiro sol, eu que abro terra, eu que fecho terra, eu que abro mar, eu que fecho mar. Mas olha só, se você quiser acreditar em mim, tudo bem. Se você não quiser, olha só, eu não preciso de você, mas você precisa de mim. Se você acreditar em mim, eu te prometo que você vai viver comigo durante a eternidade. Se você não acreditar em mim, você vai sofrer na eternidade. Para Deus é assim. Então a Bíblia, como a gente já ouviu na semana anterior, ela não faz nenhuma questão de buscar chancelas de outros, mas ela mesmo se chancela, ela mesmo vai dar testemunho de si. E além desses textos que o autor colocou aqui na revista, a gente pode ver no Antigo Testamento, Salmo 119, verso 160. Vamos abrir e vamos ler? A tua... A palavra de Deus, ela é a verdade desde o princípio. E nós vimos aqui, logo no início, quando eu comecei a comentar, que em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5, a primeira coisa que Satanás tentou fazer foi intentar contra essa verdade. Foi dizer para o homem que o que Deus falou não era verdade. E o que aconteceu com o homem? Aconteceu toda uma história de tragédia, a perdição. O homem caiu, se afastou de Deus, perdeu a presença de Deus. Como Paulo vai dizer, tornou-se inimigo de Deus, morto para Deus. E assim, morto em seus próprios delitos e pecados. E assim, desta forma, o homem nunca encontraria Deus. Mas graças a Deus que Ele conseguiu, através da sua palavra, ainda nos teve misericórdia de nós, entregou a sua palavra, para que nós pudéssemos nos aproximar dele. No Novo Testamento, além também dos textos que foram colocados, a gente pode testificar a inerrância bíblica, né, através da colocação, da citação de histórias do Antigo Testamento que muitas vezes são colocadas como fantasiosas, mas que a Bíblia garante que são verdadeiras. Uma delas é o dilúvio de Noé. Pode abrir, por favor, Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. E como... Assim como nos dias anteriores, infelizmente existem muitas pessoas dentro da igreja hoje que não acreditam que o dilúvio é verdadeiro. Infelizmente existem pessoas hoje na igreja que acham que o dilúvio é só uma história, acham que dilúvio e a história de Noé é algo que foi criado ali na cabeça de Moisés e Moisés colocou e simplesmente aconteceu. O ator Christian Bale, que fez o filme sobre Moisés, um filme secular sobre Moisés, ele deu uma declaração dizendo que Moisés era esquizofrênico. Essa é a visão que as pessoas têm, e infelizmente existem pessoas dentro da igreja que acreditam dessa forma. Porém, o próprio Senhor Jesus, ele vai citar a arca de Noé, ele vai citar o dilúvio como sendo algo verdadeiro. Ora, se eu acredito que Deus é verdade, se eu acredito que Deus é verdadeiro, se eu acredito que Jesus ele veio à terra como homem para poder nos salvar, ele sendo Deus se diminuiu para poder nos fazer
criatura, nos reconciliar com Deus. Ora, se eu acredito nisso, eu tenho que acreditar na fidelidade da história do dilúvio. Eu não tenho como pensar que parte da Bíblia é verdade e parte não é. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Além da história de Noé, nós vamos ver a história dos patriarcas, de Moisés, da saída do Egito, a queda do Jericó, dos juízes de Israel. Nós vamos ver essas histórias confirmadas, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Não precisa ler agora, você pode ler depois, e o texto é muito conhecido, são os heróis da fé, e a Bíblia, ela chancela no Novo Testamento a veracidade dessas histórias, quando ele atesta que Noé aconteceu assim, Moisés, Abraão, todos eles foram justificados pela fé. Todas as histórias são testificadas no Novo Testamento, através desses textos.